Olá, bem-vindo ao canal Pais em Reforma. Nos próximos vídeos estarei colocando foco na segunda infância, aquela fase que vai dos 6, 7 anos até 11 anos aproximadamente, o início da puberdade, quando as mudanças biológicas orquestradas pela maturação transformarão o corpo infantil no corpo do adulto jovem. Fique até o final e entenda como funciona a criança na segunda infância. A segunda infância, podemos dizer que é um momento de transição entre a primeira infância e a puberdade, que socialmente chamamos de adolescência. Enquanto na primeira infância a ênfase do desenvolvimento recai sobre a formação dos vínculos de apego, o aparecimento do eu, os primeiros passos para a autonomia, iniciativa, como também as primeiras identificações com as figuras parentais, na segunda infância, a ênfase do desenvolvimento recairá na socialização da criança fora de casa, uma vez que ela estará madura o suficiente para ingressar na escola. Para Freud, os modelos de identificação da fase anterior e as fantasias da fase fálica devem adormecer e se tornarão latentes até que sejam requisitados pela puberdade. Freud chamou esta fase de período de latência, quando toda a libido será sublimada pelas atividades sociais. Traduzindo numa linguagem menos técnica, a criança investirá sua energia nas atividades e relacionamentos sociais, jogos, brincadeiras e coisas assim. Assim, a criança que viveu de forma adequada às fases anteriores, na segunda infância tentará compreender como funcionam as relações interpessoais. Serão proativas e dispostas a manipular o mundo. Serão atraídas por tarefas, descobrindo como funcionam. Enquanto na primeira infância a figura materna era a protagonista em quase todas as questões, agora entra em cena literalmente o pai, participando das brincadeiras, ensinando a andar de bicicleta, levando ao playground, buscando ou levando à casa dos amiguinhos por ocasião dos aniversários e festinhas. Outra coisa muito importante relacionada ao pai é que ele deve permitir que a criança se aproxime dele. Quando ele, o pai, estiver realizando suas tarefas, e sempre que possível mostrar que a criança pode ser útil caso deseje ajudar. Vou contar um caso que eu presenciei aqui no portão da minha casa. Eu era vizinho de uma oficina de lanternagem. Todos os dias paravam carros em minha porta, procurando o lanterneiro para fazer orçamento e coisas e tal, né? Geralmente os clientes eles conversavam e tratavam do orçamento ali mesmo na calçada. Até que um dia apareceu um pai com um filho de uns 8 anos aproximadamente, né? Ele veio trazer o carro para consertar. Eu estava saindo pelo portão e assisti a cena que pode bem ilustrar um filho na segunda infância completamente identificado com o pai. O carro estava parado, todos estavam na calçada conversando, o menino do lado do pai. Aí o lanterneiro pediu que o pai desse uma ré para o carro ficar melhor posicionado. O pai, então, prontamente foi para a porta do carro. Antes de entrar no carro, como seria rapidinho, olhou para o menino e disse assim: segura a árvore aí, meu filho, para ela não cair em cima do carro. O garoto
Pegou, abraçou a árvore e ficou segurando a árvore, empurrando a árvore para ela não cair em cima do carro. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, o pai foi criativo, arrumou uma tarefa para o filho não sair do lugar enquanto ele dava ré no carro. Mas o engraçado não foi isso. O engraçado é que quando o pai saiu do carro, ele voltou a conversar com o lanterneiro como se nada tivesse acontecido. Ele esqueceu o menino segurando a árvore. Agora tu veja bem. Daqui a pouco o menino grita: pai, já posso largar? Eu ri muito. As crianças nessa idade querem ajudar os pais e os adultos ao seu redor. Tenha certeza disso. É uma idade muito linda. Quando falo sobre estas coisas, eu lembro-me do meu avô, que era homem simples e sempre estava às voltas com as tarefas do quintal de casa. É um outro exemplo muito legal que eu posso citar aqui da segunda infância. Eu lembro-me da cena onde ele e nós, assim, né, os netinhos, estávamos sentados à sombra de uma árvore, de uma das árvores, aliás, do quintal, tinha muitas árvores no quintal, com um monte de cascalhos grandes ao nosso redor. Perguntei para ele o que eram aqueles cascalhos e ele apenas disse: olha, eu preciso torná-los menor. Aí ele deu um martelinho na mão de cada um dos netinhos, para que pudéssemos então ficar martelando ali junto com ele. Na verdade, eu nunca soube a utilidade daquela tarefa, mas eu lembro bem que passamos uma semana ali ouvindo as suas histórias, martelando e ouvindo histórias, felizes por estarmos ajudando o nosso avô. Este episódio poderia ser diferente se você imaginar um avô assim, ranzinza, dizendo: sai daqui, menino, porque isso aqui é perigoso, não mexe no martelo, não mexe nisso aí, vai machucar o dedo, vão embora brincar longe daqui. Esse episódio poderia ser diferente, eu não teria essa memória. Crianças nesta fase devem se aproximar dos adultos de referência e aprender as suas histórias e habilidades. Esta é a verdade. A segunda infância é um momento adequado para se distribuir tarefas do tipo arrumar a cama, colocar a roupa suja no cesto, guardar os brinquedos após a brincadeira e outras coisas do tipo. Mas não confunda o que estou dizendo. A tarefa é do adulto e a criança ajuda. Se os pais estão varrendo a casa, a criança pode ajudar. Se estão estendendo a roupa no varal, a criança pode ajudar. É uma fase socialmente proativa. Os pais não podem perder esta ideia de vista, que é uma fase proativa. Eles precisam estar fazendo alguma coisa. Porém, quando os pais são inseguros, têm medo que a criança faça algo de forma errada, não permitindo sua aproximação com o mundo das realizações, atrapalham o desenvolvimento desta interação com o mundo adulto. Mas depois reclamam que quando os filhos chegam à adolescência, não querem fazer nada, ficam na internet. Por exemplo, muitos trabalhos manuais escolares, em grande parte, são feitos pelos pais, pois os pais têm medo que os filhos fracassem. Desconhecem que o aperfeiçoamento das habilidades é uma questão de ensaio e erro. E se é assim, tem que errar para aperfeiçoar. Pais, por favor, não esperem perfeição nas realizações infantis. Nem critiquem as crianças quando ficarem fora do padrão de qualidade do adulto, pois o desenvolvimento da percepção da criança depende que você permita à própria criança, ao seu tempo,
aperfeiçoar a tarefa. Lembre do caráter didático de sua atuação. Aos 7 anos de idade, fazem bem os pais que permitem que os filhos ajudem em pequenas tarefas de casa. Têm prazer em brincar com os filhos e contam histórias infantis. Na caminhada do desenvolvimento, tudo e todos estão interligados. E se você conhece uma criança que, na segunda infância, se destaca deste padrão, você não está diante de uma criança problema, pois a criança é respondente, ou seja, responde ao meio em que vive. Nesse caso, o comportamento da criança é apenas o sintoma de que vive em um meio inadequado. Mude o meio e você mudará a criança.